no nosso meio. Pode ver que Deus tem feito grandes coisas e hoje não vai ser um dia diferente. O Senhor está presente aqui nesse lugar e nós estamos aqui para bendizer, adorar, falar com Ele. Vamos orar, colocar nossa vida diante de Deus e que, em nome de Jesus, tudo que for feito aqui nesse culto, nessa escola dominical, seja agradável a Ele. Que, em nome de Jesus, Ele seja exaltado e engrandecido nessa manhã e durante todo esse dia, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus querido, nós louvamos ao Teu santo nome, Pai, bendizemos a Ti, porque Tu és um Deus que se faz presente aqui no nosso meio. Tu és um Deus que envia chuva, Tu és um Deus criador de todas as coisas, Tu és um Deus que criou as nossas vidas. Por isso que estamos aqui para adorar, bendizer e exaltar o Teu santo nome. Tu és um Deus que é maravilhoso. Tu és um Deus que envia o Teu único Filho para nos salvar, para nos resgatar do império das trevas, para fazer algo novo em nossas vidas. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós podemos ver o grande amor que o Senhor tem para conosco, Pai, nos dando a salvação, sustentando as nossas vidas, nos providenciando um tempo novo para a Tua glória. Pai eterno, em nome de Jesus, aceita, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, e que, de fato, o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Sabemos que somos pecadores diante de um Deus que é completamente santo e poderoso, mas mesmo sendo tão poderoso e santo, o Senhor olha e vê a nossa calamidade, o nosso pecado, e todo aquele que de fato confessa o pecado, sinceramente, o Senhor perdoa os pecados, porque Tu és um Deus também de grande misericórdia. Por isso, Deus, em nome de Jesus, seja misericordioso para conosco, abençoe as nossas vidas, é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor? Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos estar cantando louvores nessa hora. A banda, o grupo Dados vai estar nos conduzindo na adoração e estejamos então louvando ao nome do nosso Deus. Vislumbrou o céu, o que mais ele viu, também quero ver. Eu vou morar na cidade
glória ao Espírito Santo de Deus. Nunca me cansarei de dizer isso, porque toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao nome de Deus nesta manhã e sempre, amém? Nosso desejo é que multidões de misericórdia do Senhor, porque sim, cada manhã as misericórdias estão se renovando. Nós abrimos os olhos, respiramos, colocamos os pés no chão, é a misericórdia do Senhor que se renova. Esta é a maior e gloriosa bênção depois da salvação em Jesus. Então o nosso desejo é que multidões de misericórdia e a graça maravilhosa de Jesus seja com cada irmão aqui, desde o mais tenro bebê até o mais velho adulto, hoje e sempre, amém? Parabéns, igreja, pelos 25 anos. Que haja muitas vezes 25 anos até a volta de Cristo, com os irmãos perseverando na presença do Senhor, amém? Apresentando esse povo de Deus. Bom dia, queridos. É um prazer estarmos aqui. Quero apresentar minha família: Gláucia, minha esposa, Tainá e Thaís, nossas filhas. E este é Tony Kaiser, primeiro e segundo tenor, responsável pelo ministério Quarteto e Família Davis. Márcio. Obrigado, Gláucia. Boa noite, não. Bom dia, irmãos. É que eu estou dormindo ainda, né? Bom dia. Que alegria, meus irmãos. Uma alegria imensa. Meu nome é Márcio, canto como tenor e barítono. Quero apresentar minha linda esposa, Poli. Pastor, ele gosta desse momento, pastor. E meu lindo filho, João. E nós somos, eu, João e Poli, somos da Igreja Presbiteriana em Alvorada. Faustino. Bom dia, povo de Deus. É bom estar com esse povo para juntos adorar o nosso Deus.
fomos criados para isso, né? É um prazer estar com os irmãos. Muito bom estar com os irmãos. Meu nome é Henrique, eu canto barítono. A Tainá, essa lindona aqui, é minha esposa. E ali no banco sentado, de óculos azul, é o meu filhão Benjamin. Eu posso estar enganado, mas você é do Pedro Nery. É isso aí. Eu fiz parte do skate por um tempo, fiquei 6 meses. E em junho agora a gente vai se encontrar lá no CCAV em São Paulo. É isso aí. Bom te ver, Deus abençoe. Graças a Pai. Não vai reclamar com o povo aqui, não? Reclama com eles. Não vai reclamar. Eu sempre reclamo porque a gente viaja no Brasil todo falando do amor de Deus. E como vocês puderam ver, o sogro, o Tony e a Glaucia, eles são meu sogro e minha sogra. Eles nunca me apresentam. Acho que eles devem ter algum motivo, né, para não me apresentar. Mas a família Davis e o quarto Davis, nós já temos 65 anos. E para quem tem essa idade, até que nós estamos bem conservados. Graças a Paz, queridos. Messias, faço o primeiro eterno na família Davis. Na verdade, os irmãos já me conhecem, né? Estive aqui algumas vezes, há alguns anos. Amigão do Romildo. Romildo, cadê ele? De longa data, né, Romildo? A família dela, tudo bem, querida? Prazer estar com os irmãos. Sou casado com aquela gata ali há quase 28 anos. Somos pais para toda a vida do Natan, 25 anos, mora em São Paulo e já nos deu um netinho chamado Dom. Vai fazer 1 aninho agora. E da Nauane, essa gatinha aí, Rapinha do Tacho, 8 aninhos. Prazer estar com os irmãos, parabéns pelos 25 anos. E nós não nos cansamos de dizer que estamos felizes de estar com você nessa festa. Essa festa jamais pode acabar, porque a razão da festa é Jesus. Não são os 25, 26, 27, 30, 50 que irão fazer. Sempre esses momentos são motivos de reunir para dar glórias a Deus por todas as coisas que nós temos vivido. Respondendo a uma pergunta de uma irmã rapidamente. O Davis, muitas pessoas chamam de família Davis ou família Davis. É família Davis mesmo, não é Davis americanizado. Porque é um acróstico dos fundadores lá em 1960. Eu não estava lá, mas eu sei da história. Os que estavam lá em 1960 era Daniel, Paulo, Juvenil e Wilson. Então eles fizeram um acróstico. Pegou a primeira letra de Daniel, D, a segunda letra de Paulo, a terceira letra de Juvenil e a quarta letra de Wilson, S. Nem eu teria essa ideia, mas interessante, né? Pegaram isso aí e formou a palavra Davis. Nós somos Márcio, como falou, da Igreja da Alvorada, Faustino da Igreja Batista em Vale dos Reis, Messias da Igreja Batista com Eliane e as crianças do IBS, e agora está missionário lá. Nós temos um missionário agora na família Davis, glórias a Deus. E eu, Tony, Henrique, Thaís, Tainá, Benjamin, somos da Igreja Batista da Praia da Costa. Por que família Davis? Porque andava só o quarteto, ia ser uma outra história. Mas aí quando as mulheres começaram a participar, nós começamos a falar, a família Davis vai cantar a família Davis, e todos começaram a chamar a gente de família Davis, por causa de estarmos cantando todos juntos. Mas aqui há famílias também entre nós. Amém? Quem está feliz diz amém. Então a felicidade é o Senhor que nos dá. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando está dando tudo difícil, tudo errado, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Então você nunca cantou e vai cantar agora. Fiquei tão alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que fica feliz quando levanta de manhã e tem um lazer, não sei aonde, um lazer, outro lazer, outro lazer. Nós ficamos alegres ao vir na casa do Senhor, porque essa ideia aqui é de Deus, não é do homem não, é de Deus, está lá em Hebreus. Vamos ficar de pé e soltar o som? São duas estrofes repetidas 2 vezes, mesma melodia, tá? Quando
amados, vão tirar esse momento também para cultuar a Deus com seus bens, com seus dízimos, com a sua oferta, porque isso também é uma devoção, obediência ao Senhor, né? E a igreja está construindo também, né? Então nós vamos voltar, você já vai cantar de verdade e trazer aqui seu dízimos e oferta. crianças, João, Nauane, pode sentar, Deus abençoe. Essa música que João, Nauane e Benjamin. Oi? Ah, sim. Desculpa, crianças.
Foi logo? Vou inverter. Então vamos lá. Essa música que João, Naomi e Benjamin irão cantar agora, eles gravaram e o lançamento foi em 2023. É um despertamento para quem tem responsabilidade com criança. Deus colocou isso no meu coração e para que o papai, a mamãe, o tio, o vovô e a vovó, primeiramente, respeite a infância das crianças, respeite a inocência delas. E segundo, atenda o que a palavra de Deus diz: ensina a criança o caminho que deve andar. Não tiremos da criança o conhecimento de quem Deus é. A Bíblia diz que o diabo conhece a palavra. E nós sabemos que ele conhece a palavra. E por conhecer a palavra, ele também está colocando nos corações satânicos, ensinando as crianças caminhos errados. Então que a gente esteja atento às nossas crianças, ensinando o caminho que elas devem andar, que é o caminho do Senhor. Ensine a criança o caminho a andar. Jesus é o caminho. Ele ama as crianças com amor especial. Delas é o reino dos céus. Reino dos céus. Foi Jesus que um dia falou pra você que as crianças têm que conhecer, que nasceram pra adorar ao Pai. Não as impeçais então, as crianças vêm de mim.
Deus, é com Deus. Alegria me faz cantar, todo o meu sustento vem tudo que eu posso é De Deus, justiça e misericórdia são. Vou viver pra testemunhar e me leva a cantar ele por ele, para ele, são todas as coisas é dele, tudo que sou, Criador e projetor, autor de toda a inspiração. Hoje sou livre com uma vida de adoração. A Deus toda honra eu darei. A Deus te dedico todo o meu ser. a Deus. Meu reconhecimento é a Deus que me leva a cantar por ele, por ele, para ele. São todas as coisas é dele, tudo que sou, Criador e projetor, autor de toda a inspiração. Evangelho de João, capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Portanto, ao nome do Senhor Jesus, toda honra e toda glória. Porque essa igreja foi feita por Ele e para Ele. Amém? É Deus, de Deus, com Deus, a Deus, é Deus, de graça e glória.
acho que a minha lemoa, quando escreveu essa letra, foi ela que escreveu inspiração divina, claro. Eu acho que ela estava bem tomada assim da presença de Deus e escreveu essa letra. Eu acho ela muito profunda, acho muito linda. Né, lemoa? Solta o som. Amém.
contar para os irmãos uma história de uma criança que tinha 6 anos e era assídua na escola dominical. Certo dia, ela estava na sua escola, numa aula de ciências, e a professora estava falando sobre os peixes. E citou ali a baleia. E disse que era impossível naquela aula, a professora, disse que era impossível uma baleia engolir um ser humano. Aquela menininha que frequentava a escola dominical disse: professora, mas é verdade, a Bíblia conta uma história de um homem que foi engolido pela baleia. Aí a professora disse: é impossível, porque a goela da baleia é muito pequena. A menina disse: não, professora, é verdade, e quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas que ele foi engolido pela baleia. Aí a professora perguntou assim: e se Jonas não foi para o céu? A menininha respondeu: então a senhora pergunta.
igual a história daquele cego, né? Ser pecador, eu não sei, só sei que era cego e hoje vejo. Glórias a Deus. Sabe, irmãos, o segundo da sua versão com experiência. Eu me casei com 21 anos. Antes da mensagem, essa última canção nós vamos ter esse momento. Casei com 21 anos. Esperei para ter filho com 24. Não só porque eu queria viver mais um pouco de casamento, mas é porque eu tinha medo de ser mãe. E quando eu fui mãe, quando eu peguei a Thaís no colo da primeira vez, me deu um grande temor. Mas um temor tão grande, mas muito grande. Eu não sei mensurar o tamanho do temor que eu tive quando eu peguei a Thaís no colo, pela responsabilidade de escrever aquela história, pela responsabilidade com aquele bebê que estava no meu colo. E aí eu me voltei para Deus e clamei a Ele e pedi: me ajuda a ser uma boa mãe. Eu quero ser uma mãe melhor do que a minha mãe. Eu não sei se a gente tem sempre esse desejo de ser uma, sempre melhorando, não é assim? Sempre melhorando. E assim eu me dediquei mais forte. Buscando pela palavra, buscando pela palavra, veio Tainá, buscando pela palavra, e eu cresci como uma mensageira do rei. Na nossa igreja batista, temos crianças, meninas, mensageiro do rei, e meninos, embaixador do rei. Então eu cresci uma mensageira do rei, vendo a palavra, aprendendo a palavra. Eu queria também que as minhas meninas tivessem estruturado na palavra, para vencer esse mundo mal. E naquele afã de ser assim, nós éramos assim, fazíamos um pouco devocional, orávamos com elas acordadas, orávamos com elas de madrugada, a gente ia na cama delas e orava com a mão imposta sobre elas, e fazia culto doméstico, que era todo dia, e era eu e o Tony sozinho, e ia trabalhar no Banestes, e ia fazer curso de inglês, porque eu não tenho faculdade. Aí eu comecei a fazer um monte de curso, a minha vida inteira fazendo curso para poder ter mais conhecimento do trabalho. Ia naquela rodaria, viajar com a família Dames, e as nossas agendas eram lotadas, muito lotadas. Nós já viajamos 1º de janeiro, vocês têm ideia. Já passamos mais nada, 1º de janeiro, já até na Bahia. E naquela rotatividade, um dia Deus começou a mexer comigo. Mas Ele mexeu comigo de uma forma assim. As pessoas vinham dar mensagem, Liliana. Muitas vezes, pastor, eu estava numa igreja, aí alguém falava: eu quero falar com você, eu tenho um recado de Deus para você. Daí a pouco, outra agenda, viu uma pessoa: eu tenho um recado de Deus para você. Eu tenho sempre os recados, era assim: Deus tem uma grande obra, Deus tem um plano, Deus, assim, eram subjetivos. A pessoa não via a pessoa arrepiada, falando comigo com a mão no meu ombro, orando comigo, orando pelas minhas mãos, orando pela minha mente, orando com as meninas, mas sempre recados de outras pessoas. Eu comecei a ficar tão triste com aquilo. E eu comecei a falar com Deus: por que você não fala comigo? Dá um monte de gente mandando recado, e por que eu não recebo? Eu também quero receber os recados, eu quero entender os recados. Mas esse questionamento era dentro do meu coração. Eu nem cheguei a comentar essa história com o Tony, porque era muito profundo isso que eu sentia, e eu achei surpresa com Deus. O tempo foi passando, e Deus se manifestou para mim numa coisa simples, singular na minha vida. Foi 2, mas eu vou contar só uma. Eu morava na casa do meu tio, nós morávamos de aluguel, eu morava de aluguel há 13 anos. E como o portão lá embaixo era fechado por mim e por ele, eu deixava a porta da minha sala aberta. E ele tinha livre acesso. Ele era dessas pessoas antigas, então assim, quando eu vi, ele já estava na minha sala. Mas eu sempre ficava preparada para isso. Até que um dia eu vi o portão lá embaixo, ele subiu. E ele falou assim: ei, sobrinha, sua sala está bonita, você está com som novo? Eu falei assim: eu comprei o CCE, era um lançamento. E aquele CCE grande em cima na parte alta, e ele falou assim: nossa, Renato bonito, deixa eu ver se ele tem uma sincronia fina. Alguém sabe o que é sincronia fina? A sincronia fina é quando a nitidez da transmissão é total. Você ouve até a respiração do locutor, porque é limpa
aquela frequência até nossos ouvidos. E aí, ele começou a mexer. Aí ele estava bom, até o meio do rádio. Quando chegou no final, estava aquela chiadeira, uma muita chiadeira, que parecia que não sabia se era futebol, se era culto, se era sertanejo, o que era. E assim, aí me deixou triste porque eu percebi que a rádio não era tão boa assim, era mais bonito do que bom, porque até metade tinha sido fina, depois eu não estava vendo. Isso aconteceu. Aí, quando Deus manifestou, Deus me trouxe memória disso. Eu chorei. Primeiro, porque eu chorei, porque Ele me respondeu. Porque Ele desceu da sua glória para me responder e dizer assim: é assim que eu quero você. Eu quero uma sintonia fina entre mim e você. Tem muito barulho na sua vida, tem muita atividade. Você faz tudo com as meninas, faz tudo com o seu marido, vai para a igreja, faz tudo, trabalha, estuda, mas e você e eu? Eu quero você e eu. Eu sei que a atividade minha com ele, eu e ele sozinho. E eu não tinha. E eu achava que tinha. Porque eu cultuava as crianças, cultuava meu marido, cultuava na igreja, cultuava lugares. Mas eu sozinho não tinha. E ele falou: tem muito barulho na sua vida. Eu quero sintonia fina. E daí eu passei a entender. Não instigar o Espírito Santo. Esse versículo passou batido para mim. Quando você faz isso, instituir o Espírito Santo, você está vivendo uma vida batida sem perceber que tem um companheiro divino do seu lado, querendo conversar com você, querendo orientar, querendo ensinar, querendo tranquilizar. Como eu precisava de tranquilidade. E assim, quando eu li aquilo que eu falo com você é viver, o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você. Seja com você. A comunhão do Espírito Santo. Todos os dias. O Espírito Santo está aqui. Receba em nome de Jesus. Nossa
Meus irmãos, muito obrigado pelos comentários. Deus tem falado aos nossos corações também através da música, do cântico. E é uma alegria tê-los aqui. Já tinha ouvido algumas vezes, né? Caso março, porque aqui na igreja também sempre foi envolvido com algumas coisas do quarteto, lá do Romildo, e a gente já ouviu vocês algumas vezes, ouvi vocês na primeira Vila Velha, estava lá também, no aniversário deles, se não me engano, e é uma grande bênção poder escutar a palavra de Deus também cantada. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Colossenses capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 12. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu vou ler os versos ímpares dos irmãos os pares. Colossenses 1, do verso 1 ao 12. Eu vou ler os versos ímpares dos irmãos os versos pares. Diz assim com a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, e se encontrem conosco, graça e paz a nós outros, da parte de Deus, nosso Pai. dando sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando orando por vós. Desde que ouvimos a nossa fé em Cristo Jesus, do amor que tens para com todos os santos, Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até nós, como também todo mundo, sábados e minutos e crescendo, tal acontece entre nós, desde o dia que ouviste, e ninguém deixará de Deus na verdade. segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. O qual também nos tratou do vosso amor por Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, A fim de viver como nós vivemos no Senhor, a ser o teu agrado, frutificando em toda a tua obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, Dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte de buscar a herança do santo na luz. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto belíssimo. O apóstolo Paulo está falando à igreja de Colossos sobre aquilo que ele ouvia de outras pessoas. Ele ouvia de algumas pessoas e ia relatando e escrevendo na sua carta o que de fato ele estava ouvindo sobre a igreja de Colossos. O irmão ia, as notícias eram boas. Certamente essa igreja tinha problemas. A própria carta, depois de desenrolar, vai falando de alguns problemas da igreja e, como toda igreja, como a gente sempre fala, né? De fato, se existe uma igreja perfeita, não me chame para ela, porque certamente vão estragar alguma coisa, porque eu não sou perfeito. Nós somos pecadores e a igreja é feita por pessoas pecadoras remidas pelo sangue do Cordeiro. É aquela que, de fato, o sangue de Jesus derrama sobre as pessoas, sobre nós, e quando Deus nos vê, Ele vê o sangue derramado de Cristo sobre nós, por isso nós somos consumidos. Somente pela graça dele. Porque se Deus, de fato, como o Salmo lá 130 vai dizer, se Deus contasse os nossos pecados, somente vai perguntar assim: o que seria de nós? Seria de mim se Deus contasse os meus pecados? Mas graças ao Filho dele, que derramou seu sangue na cruz do Calvário,
nos purificando de todo pecado, podemos estar aqui imperfeitos como somos, mas aceitos diante de Deus pela sua graça derramada em nós, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo ele chega elogiando aquela igreja, elogiando aquelas pessoas, falando de fato daquilo que ele, Deus, tem feito por eles. Deus tem sustentado aquela igreja. E é motivo de gratidão para ele. Tanto é que ele vai falar assim: eu dou graças a Deus, damos sempre graças a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, orando por vós, porque de fato ele tem visto naquela igreja que Deus havia feito e estava fazendo grandes coisas, e não é diferente dos nossos tempos. Deus ainda continua agindo em meio à humanidade, Deus ainda continua agindo em meio aos louvores, Deus continua agindo em meio à sua igreja, mesmo com as suas falhas. Deus continua sustentando. A prova é que estamos aqui nesta manhã. Só para a graça dele que estamos aqui. Poderíamos fazer diversas coisas, mesmo com um dia um pouco chuvoso, mas poderíamos estar em outros lugares. Até dormir na nossa casa. Mas, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, estamos aqui para bendizer ao nome dele, porque ele tem sido bondoso para com cada um de nós. E é interessante quando lemos, se já cantamos aqui, projeta aí para mim, vamos ver se vai dar certo. Olha o que essa música vai dizer: é Deus, de Deus, com Deus, a Deus darei glória, glória, glória. Glória. A nossa vida deve ser como essa canção, por todas as coisas, a cada momento da nossa vida. Momentos difíceis nós passamos, mas devemos continuar cantando. É de Deus, com Deus, a Deus darei glória, 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 glória. Por todas as coisas, por cada momento, por cada vitória. Meus irmãos, nós gostamos de talvez coisas grandiosas. E talvez você ache que esse poxa, pode estar falando que nós gostamos de coisas grandiosas, olha o tempo que nós estamos, é grandioso. Sim, louvado seja Deus por isso. Mas nós devemos perceber Deus nos mínimos detalhes. No soprar do vento suave, nós devemos perceber a presença do Deus Altíssimo, porque Ele não cuida de nós somente com coisas grandiosas e extraordinárias, mas Ele cuida de nós nos mínimos detalhes da nossa vida, naquela situação mais difícil, naquela situação mais tenebrosa, naquela situação mais alegre, mais simples, no café da manhã, que estamos de casa, e às vezes só tem pão e manteiga. Você já agradeceu a Deus por isso? E hoje só tem pão e manteiga. Meus irmãos, algumas pessoas vão ver o copo sempre meio vazio. Eu aprendi algo fantástico ontem. Estava eu e o Sérgio sentado lá no tempo. E Sérgio virou para mim, a gente preocupado com a chuva e tudo mais, aí o diácono Sérgio vira para mim e fala assim: pastor, nós temos um privilégio que nós temos 2 tempos. Se chover lá, a gente faz aqui. Louvado seja Deus por isso, meu irmão. Eu estava vendo o copo meio vazio. E Deus levanta a mão e fala assim: não, o copo não estava meio vazio, não, ele está cheio. Louvado seja Deus. Porque de fato, meus irmãos, ele tem cuidado de nós. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui nessa igreja. Meus irmãos, a maior bênção da igreja não é ser uma igreja completamente cheia. Eu não estou falando que temos cadeiras vazias, ontem estava cheio aqui. Ontem nós tínhamos de adultos 142 pessoas. Com as crianças nós tivemos mais 25. Eu não sou bom de matemática, faço as contas aí. São 142 adultos, mais 25 crianças. Quanto deu? Hã? 167. 167. No tempo. Na quarta-feira tínhamos por aí também. Até mais pessoas, numa quarta-feira. Eu não estou falando aqui de igrejas cheias. Eu estou falando aqui, meus irmãos, que de fato
a maior bênção que Deus pode dar à sua igreja é a longevidade. Nós estamos completando 25 anos de igreja, porque Deus tem sustentado a sua igreja durante 25 anos e com a graça dele vão ser mais 25, mais 100 anos, 200 anos e até a volta dele. Porque ele tem sustentado a sua igreja. Ele tem sustentado a sua igreja desde esse período aqui, quando a igreja foi estabelecida na face da terra. Deus tem sustentado a sua palavra desde quando ela foi escrita. Meus irmãos, a palavra de Deus foi queimada diversas vezes para tentar instituir a palavra dele, mas o sustentador da palavra é o próprio Deus Altíssimo. E essa palavra aqui jamais passará até o último dia, quando Jesus Cristo voltar, a palavra personificada voltará. E nós teremos livre acesso a ele, poderemos desfrutar a presença dele eternamente. Então pense nisso. A maior bênção da igreja é a longevidade. Talvez você possa vir de uma igreja pequena ou de uma igreja com muitos membros. Meus irmãos, eu já vi igrejas grandiosas fechadas. Muitos membros. Basta a gente olhar para algumas igrejas da Europa, templos sendo fechados, virando boates, virando bar e outras coisas piores. Mas nós continuamos de pé e louvado seja Deus por isso. Nós aprendemos aqui sobre a sintonia fina. Como está a sua sintonia? Ela está fina? Como aqui nessa carta a Colossos, aqui o apóstolo Paulo ensina grandes coisas. Vamos caminhar um pouquinho aqui nesse texto. Ele dá graças a Deus por tudo aquilo que esse Deus poderoso tem feito. Ele vai falar aqui que, olha como é importante, meus irmãos, quando a gente fala sobre a igreja, sobre essa longevidade da igreja, vamos acompanhar o texto aqui, dando sempre graças a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando orando por vós. Mais para frente, ele vai falar que, desde quando ouvimos da vossa fé, como está a nossa fé? Talvez você possa estar que nem eu, dentro do copo meio vazio. A chuva vai atrapalhar. Não é? Você vê que o pastor não é aquela pessoa que é 100% não, desde quando ele fica 50% também. Como está a sua fé no mundo? O apóstolo Paulo dá graças a Deus pela fé daquelas pessoas em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos. Ele dá importância à igreja. Ele fala que aquela igreja é uma igreja amorosa para com todos os santos. É uma igreja que olhava para o lado e via a necessidade do próximo. Era a igreja que amava um ao outro. Era a igreja que se importava com a necessidade do outro. Daqueles que de repente nem eram da igreja. Mas o amor era marcante daquela igreja. Meus irmãos, precisamos continuar sendo uma igreja amorosa para a honra e glória de Deus. Mas o texto ainda segue. Ele vai falar que ainda amor para todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Eles tinham a convicção da salvação em Cristo Jesus. Eles sabiam que essa perseverança era garantida pelo Deus Altíssimo. Eles não tinham dúvida da sua salvação. Eles tinham a certeza e a convicção de que Deus estava conduzindo e sustentando aquela igreja por todos os dias. E Ele continua fazendo isso pela nossa igreja, por todas as igrejas, porque Ele é o Senhor da igreja. Eu não sou o Senhor da igreja de Araçás, o conselho daqui não é o Senhor da igreja daqui. Nas igrejas dos irmãos que estão aqui, os senhores não são pastores e nem absolutamente ninguém. Existe um Senhor da igreja, Jesus Cristo. É o único Senhor vivo e verdadeiro. Ele é a cabeça, nós somos o corpo, nós somos servos. Muita gente entende humildade de forma diferente. Acha que de repente humildade é aquela pessoa que talvez não tenha posses e tudo mais. Humildade na Bíblia não tem a ver com isso. Humildade na Bíblia tem a ver com submissão.
tem a ver com inclinar a cabeça e reconhecer que existe um Senhor Todo-Poderoso que governa sobre a igreja dele, e nós somos servos desse Senhor, submissos a Ele. Ouvimos a Sua palavra, lemos a Sua palavra e obedecemos. Isso é humildade na palavra. E parece que essa igreja entendeu isso também. Olha, o texto vai seguindo, verso 6, que chegou até vós. O que chegou até vós? A palavra do Evangelho. Como também todo mundo está produzindo fruto e crescimento. Tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e entendestes da graça de Deus e da verdade. Meus irmãos, não era uma igreja parada. O texto bíblico aqui vai dizer que era uma igreja que produzia frutos dados por Deus. É uma igreja que ouviu o Evangelho de Jesus Cristo, entendeu esse Evangelho e estava vivendo esse Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ela ouviu a palavra de Deus. Verso 5, no finalzinho, fala dessa perseverança, da qual antes ouvistes, pela palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vós, verso 6, como também todo mundo. E esse Evangelho está produzindo o quê? Fruto e crescimento. Tal acontece entre vós. Eles ouviram a palavra do Evangelho, e essa palavra estava dando fruto. Sabe por quê? Eles estavam obedecendo a voz do Evangelho. Estavam não só guardando esse Evangelho dentro do coração deles, mas eles agiam. E aí, quando eles agiam, a igreja ia crescendo. Quem dá o crescimento é Deus. Mas eles entenderam a voz do Evangelho. Eles praticavam esse Evangelho. Eles estavam diante de Deus. Eles perseveravam nesse Evangelho. E aí o verso 7 vai falar como fostes instruídos por Epáfras, nosso amado servo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, do qual também nos revelou o vosso amor no Senhor. Então Epáfras chega, fala com Paulo do grande amor que aquela igreja de Colosso tinha diante de Deus. Meus irmãos, uma pergunta aqui. Se alguém virar e perguntar sobre a igreja presbiteriana de Araçás, eu sou sobre a sua igreja que está aqui. Qual é a notícia que você vai dar? A notícia que chegou até o apóstolo Paulo é que era uma igreja viva, operosa, amorosa, que testemunhava o Evangelho de Jesus Cristo. Tinha problemas? Com certeza. A carta vai falando de alguns problemas depois. Que o apóstolo Paulo estava escrevendo justamente para acertar esses pontos. Que notícia você daria da igreja de Araçás? Eu vou subir aqui, cara. Uma vez perguntaram para algumas pessoas do bairro se a igreja de Araçás saísse, ela ia fazer falta, sim ou não? Qual a sua opinião? Eu vou falar a resposta dessa pessoa. Você que é membro da igreja de Araçás. Se a igreja de Araçás de repente fala assim: nossa, a gente vai precisar mudar de local, vamos para outro lugar. E aí? A igreja de Araçás faria falta aqui, sim ou não? A fraca. Sim ou não? Sim. Essa pessoa falou a mesma coisa. Ela falou o seguinte para nós: ô pastor, lá na igreja tem a ginástica da terceira idade, vai começar a segunda. As meninas do bairro aqui, algumas pessoas que não frequentam aqui, elas estão ansiosas já, o Cristina falou: ó, estão ansiosas para começar. Vai ser segunda, quarta e quinta aí? Exatamente. Menos dessa igreja agora. Fruto dessa ginástica. A Sandra e a família toda dela. Começaram aqui com a ginástica, foram acompanhando e tudo mais, e são dentro aqui hoje.
Aqui, toda quinta-feira também funciona o posto de saúde. Quinta-feira, de manhã e à tarde. O posto de saúde aqui do bairro funciona aqui porque aqui fica mais perto do outro bairro. Então os médicos vão vir para cá, tem uma base aqui, eles ficam aqui durante a semana. A gente já fez diversos cursos aqui na igreja. Nossas salas são pequenas ainda. O prédio melhorou um pouquinho, mas vira e mexe, tem uns cursos aqui e está para vir mais cursos também. Meus irmãos, nós já fizemos um Natal com a comunidade aqui que deu cerca de 500 pessoas. E é interessante que na Natal da comunidade, se Deus quiser, a gente vai fazer ali no final do ano. O que acontece? No primeiro, tiveram mais 300. E aí no outro que teve, no segundo, depois teve a pandemia e teve que parar. A gente vai voltar esse ano com a graça de Deus. As pessoas geravam na rua, passando no bairro, pastor bateu na nossa comunidade lá. Então a gente está vendo tudo mais, está na pandemia. Se tiver, o senhor me fala que eu quero levar um prato de comida. Porque a ideia dessa nossa comunidade é a gente vem, faz a comida, serve as pessoas, senta com ele na mesa e tudo mais, depois a igreja toma. A gente não sabe, né? E aí as pessoas depois começam a procurar o grupo da igreja. Não, eu quero levar um prato de comida para ajudar lá. Eu vou junto. Alguns vêm perguntando assim, mas quanto custa? Não, mas é de graça, pela graça de Deus. Meus irmãos, nós precisamos, e por que eu estou falando isso? Nós precisamos continuar sendo relevantes nos campos. Como igreja tem que ter geração. E cada igreja tem que representar. E eu não falo só como instituição da igreja. A gente precisa ter essa sintonia fina com Deus. Nós pessoalmente precisamos ser relevantes, conforme a palavra de Deus. Nós precisamos falar do amor de Jesus Cristo a todas as pessoas. Nós precisamos viver em amor. Não basta só falar, precisamos viver. Porque já tirou a projeção? Não vai tirar a projeção? Porque é Deus, de Deus, com Deus, a Deus, darei glória, 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 glória. Não é para nós. Nós já precisamos ser relevantes, meus irmãos, é o que eu estou querendo dizer, para mostrar uma placa de igreja religiosa, um templo religioso, falando assim, aqui está a igreja do menino engraçado. Nós devemos ser relevantes para que a glória de Deus seja manifestada na vida deste bairro, dessa cidade, desse país e do mundo. Para que Ele seja exaltado sobre a maneira, e nós diminuímos dos conselhos e servos de Jesus Cristo. Para que o nome dele seja proclamado em todas as nações e povos, bairros da nossa cidade. Para que Ele seja glorificado. Para a glória de Deus, devemos fazer tudo. Mas o apóstolo Paulo segue aqui, do verso 9 ao verso 12. Ele vai falar de outras razões. Por esta razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e entendimento espiritual. E ele vai seguir. Meus irmãos, a pergunta que eu faço quando nós estamos orando pela nossa igreja. E eu não falo da construção da nossa igreja. Está precisando fazer coisas, janelas, portas. Hoje está fresquinho aqui dentro, mas não está na calor. Ar-condicionado, terminar as paredes e tudo mais, construir um prédio de ensino lá. Não estou falando de alvenaria, como eu sempre falo. Quanto tempo você tem dedicado a orar por pessoas? Pelo seu irmão, pela sua irmã, por aquela pessoa que talvez você sinta falta, que não está aqui, poxa, a festa foi tão bonita, mas faltou fulano e tal. Você tem orado por ela. Você tem orado por aquela pessoa, pelo seu ex-querido, talvez, que está distante de Cristo. Você tem orado por aquele vizinho que você vem evangelizando, mas o coração ainda está duro. Nós precisamos perseverar em oração, meus irmãos. Não para ter um
templo lotado de pessoas, mas para que o Espírito Santo de Deus salve, e Ele tem poder de salvar ainda hoje. E Ele vem salvando vidas. Mas o texto ainda segue. Olha o verso 10, vai dizer: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Olha o que esse texto é dizendo. O apóstolo Paulo fala aqui de diversos atributos, de diversas realidades que Deus vem trazendo à sua igreja. Ele está fortalecendo a sua igreja com poder. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que o Senhor de todo o universo, Deus, o Espírito Santo de Deus, habita em nós? Talvez fique uma interrogação na nossa mente: como que é isso? Um Deus Todo-Poderoso, Santo, habita em nós. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja com poder e graça. Sabe o que isso quer dizer? Que, por exemplo, a obra de evangelização é uma obra com resposta certa de salvação. Porque quem salva não somos nós, mas o poder do Espírito Santo de Deus. Então, quando a igreja se levanta para pregar, é certo que alguém será salvo para a honra e glória de Deus. Você tem dúvida disso? Sim ou não? Às vezes, meus irmãos, como eu falei, a gente vê o copo meio vazio. Vamos aprender a ver a graça de Deus nos mínimos detalhes. Porque por mais que talvez nós estejamos com o coração endurecido, com os olhos fechados, com os ouvidos tapados, o nosso Deus continua salvando e agindo e fortalecendo a sua igreja para a honra e glória do mundo. Ele está fortalecendo a sua igreja. Ele está deixando a sua igreja perseverante, longânima, com alegria. Meus irmãos, nós precisamos nos levantar e continuar dando graças a Deus. Tirar do mundo é de Deus, com Deus, a Deus, darei glória, 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 glória. Você tem glorificado a Deus? Você tem glorificado a Deus pelos mínimos detalhes que acontecem na sua vida? Você tem glorificado a Deus por aquele pão bandeira? A Deus só tem pão bandeira. A gente reclama, inverte. Louvado seja Deus porque tem pão bandeira. E se não tiver manteiga também, louvado seja Deus. E se o pão não chegar, creia na providência de Deus, porque Ele vai suprir. Precisamos continuar louvando a Deus em todos os momentos, em todas as horas, em cada dia da nossa vida. Sabe por quê? O verso 12 vai dizer: nós devemos dar graças ao Pai que nos fez idôneos, e a parte do quê? A parte que nos cabe na herança dos santos na luz. Existe uma herança. Você sabia que nós já fazemos parte dessa herança? Nós já vivemos já dessa herança. Não completamente, porque isso será muito melhor agora. Mas já comece a desfrutar da herança do Deus Altíssimo hoje, porque você é filho e filha de Deus.
porque Ele tem suprido, porque Ele tem sustentado, porque Ele tem governado a sua igreja, porque Ele tem estado presente nos mínimos detalhes das nossas vidas. Nós devemos continuar dando graça e louvor a esse Deus Todo-Poderoso. Queria que você inclinasse sua cabeça. E talvez você não tenha a oportunidade ainda hoje de agradecer a Deus. Eu vou deixar um minuto para você orando. Não peça nada agora. Fale com Deus, Senhor, eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sou grato pelas dificuldades que eu tenho, porque essas dificuldades me aproximam de Ti. Eu sou grato pela minha família. Eu sou grato porque o Senhor tem feito grandes coisas. Eu sou grato pela tua igreja que está aqui nesse lugar. Eu sou grato porque o Senhor tem, de fato, estado conosco todos os dias. Olha, fala com Deus. Rendemos graças a Ti, Pai. Rendemos graças a Ti porque nós não temos ideia de tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Nós vemos sim o Teu poder, a Tua graça sobre nós, mediante Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vemos e observamos que somos beneficiados por Tua graça, mas não merecemos dela. Somos gratos a Ti pela nossa família. Somos gratos a Ti pelo pão diário. Somos gratos a Ti pela proteção que o Senhor nos dá. Somos gratos a Ti porque podemos respirar. Somos gratos a Ti porque podemos cantar. Somos gratos a Ti porque podemos abrir a nossa voz e falar contigo livremente. Somos gratos a Ti pelo nosso irmão, nosso próximo. Somos gratos a Ti pela Tua igreja aqui estabelecida. Somos gratos a Ti pela família Dados que nos conduziu em louvor e adoração. Somos gratos a Ti por cada membro da Tua igreja aqui neste lugar. Somos gratos a Ti pelo dom da salvação que o Senhor concede a cada um de nós. Somos gratos a Ti pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Somos gratos a Ti pelo nosso casamento, pela nossa vida, Pai. Somos gratos a Ti porque o Senhor um dia olhou para nós, a nossa calamidade, o nosso pecado, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o Teu reino. Somos gratos a Ti porque o Senhor continua sustentando a nossa salvação. Somos gratos a Ti pela organidade que o Senhor tem para conosco. Somos gratos a Ti pela Tua misericórdia. Somos gratos a Ti pela Tua justiça, que muitas vezes pecamos e o Senhor nos corrige, porque Tu és um Pai amoroso e quer cada um de nós no prumo novamente olhando para Cristo. Somos gratos a Ti pelo Teu Filho Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Somos gratos a Ti porque o Senhor não nos deixa sozinhos, muito pelo contrário, o Senhor derramou o Teu Santo Espírito sobre nós. E esse Santo Espírito habita em nós somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti porque podemos sair para trabalhar, para fazer as nossas atividades e voltar para casa em segurança. Somos gratos a Ti, porque o Senhor nos deu o privilégio de estar aqui nesta manhã para bendizer, exaltar
e adorar o teu santo nome, Pai. Aceita, Pai, a nossa adoração e o nosso louvor. E o único pedido que temos, Pai, nos faz santos como o Senhor é santo, para o louvor da tua glória, para que até a gratidão dos nossos lábios seja uma gratidão mais agradável a Ti, porque sabemos que somos pecadores diante do Senhor Todo-Poderoso. Ó Pai eterno, em nome de Jesus, nos dá o coração grato a Ti, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado, e não só pelas bênçãos, que sejamos gratos a Ti pelo que Tu és. Tu és o Senhor de todas as coisas, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos exércitos, Tu és o Criador de todo o universo, Tu és o Deus Santo, 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 Tu és um Deus tremendo. Poderemos aqui clamar e orar a Ti por tudo aquilo que o Senhor é, e ficaremos aqui o restante da nossa vida, e certamente não seria tudo que Tu és. Tamanho a tua magnitude, tamanho o teu poder, tamanho a tua autoridade, tamanho a eternidade que Tu és. Nós louvamos o Teu santo nome, nós glorificamos a Ti, que estamos certos de que o Senhor continua trabalhando e sustentando a tua causa para o louvor da tua glória. Rendemos graças a Ti, bendizemos o Teu santo nome, é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.
encerramento aqui de culto, gostaria de saber quantos aqui têm Instagram? Quantos têm? Muitas pessoas têm Instagram. Continue de braço, assim, por favor, rapidinho. Agora, fico de braços levantados, quem segue a família Davis? Tem alguns, gostei de ver. Mas você que abaixou a sua mãozinha, agora pode entrar no Instagram e saber que você também escolhe seguir a família Davis. É sua escolha, amém? Amém. Então você pode chegar lá e seguir. E tem outra coisa que acontece. Os algoritmos, ao ver aquela página sendo movimentada, com gente curtindo, compartilhando e comentando, vai entender que ali tem conteúdo de valor. Aí sabe o que faz? O algoritmo multiplica. Então você estará abençoando o Evangelho através da família Davis quando você curte, comenta e compartilha. Amém? Combinado? Bate aqui. Amém, então. Somos crianças. E nós também temos música lá no Spotify, no Amazon, no Apple Music. Você pode baixar aí no seu celular e baixar as músicas da família Davis no seu celular. Pede os jovens, você que não sabe baixar, pede o jovem para ele te ajudar a baixar. E ele vai fazer, vai aqui, não pega o celular do mais velho que faz você não. Ele não aprende. Você vai falando o que o filho vai fazer e ele vai fazer, tá bom? Aí baixa as músicas por meio da família Davis. Quem não conseguir, no final de tudo, nós temos pendrive, viu, pastor? Nós trouxemos pendrives. Nossa, tá falando isso. Ninguém pode falar com a nós temos pendrives para você colocar no seu carro. E ouvir 132 músicas. Crianças, olha só. Se você passar de novo, a letra vai estar ali. Qualquer coisa fica assim. O que vocês acham deles? Deles ficar mais ou menos de um ladinho para emocionar em cima. O que vocês acham? É uma boa ideia, Thaís? Thaís, é uma boa ideia? Então, olha só. Eles sabem? Então, qualquer coisa, olha ali, a letra está ali, tá bom?
Meu irmão, está aqui. Não voa não, só assim. Isso. Vamos lá, meus irmãos. Passou? Agora tem microfone mais. Vamos usar para as crianças. Vamos ficar de pé. A ideia é de ficar aqui sentado porque você vai levantar as nossas mãos. Vamos pensar o abençoado do nosso pequeno. Não é? Dos tais é o reino dos céus. Vamos orar para os pecados deles. Pai eterno, nós oramos a Ti. O Senhor derrama a Tua graça sobre a vida desses pequenos. Pai eterno, nós sabemos que o mundo tem apresentado diversas coisas a eles, já na cidade. Nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus, pela Tua graça, que eles se afastem de tudo isso, Pai, que sejam conduzidos pelo Teu caminho, para o louvor da Tua glória. Pai eterno, coloque a Tua palavra desde já no coração de cada criança, Pai, para que, pela Tua graça, eles possam crescer, Pai, conhecendo as Tuas verdades, e conhecer, como acabamos de cantar aqui, o Senhor de fato ama elas. E Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai, que eles possam trilhar os Teus caminhos, que eles possam de fato viver a Tua palavra, que eles possam ser tocados desde já pelo Teu Santo Espírito, Pai, para nunca se desviar desses caminhos. Pai, eterno, derrama a Tua graça, Senhor, salva cada criança, Pai, e os seus pais também, que estão educando essas crianças, que tenham sabedoria para educá-las. E Pai, quero que elas possam trilhar, Pai, também como família, Pai, os Teus caminhos, para que elas nunca se desviem desses caminhos. Abençoe cada criança, Pai, livre de todo mal. Em nome e pelo amor de Jesus Cristo, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Vocês vão pular, vocês vão pular. Calma aí. Meus irmãos, nós temos plenário aqui à disposição. Nós vamos ter um almoço agora, daqui a pouquinho, não sei se está pronto aqui. À noite, a família da está presente, que vai ficar conduzida a nossa oração, o nosso louvor. Temos ali no templo local para tirar foto, você que tirou foto, tire foto, compre leite aqui, marque igreja, compartilhe com ele, para que o alcance está aumentando e o evangelho seja escondido por toda a face da terra. Vamos ter esse momento também aqui de comunhão, conversar um com o outro, sentar um com o outro, vamos estar em comunhão pela fé, em nome de Jesus. Muito obrigado, familiaridade, logo mais à noite, para a gente estar junto. Oh